Olá, meu amigo, minha amiga, uma boa noite para você que já nos acompanha em mais uma sexta-feira. Estamos aqui novamente juntos para buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, né? E hoje a gente vem com um tema aí bastante forte, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os perigos do moralismo, né? E eu espero que esse tema abordado hoje traga luz, traga entendimento, esclarecimento para nós a respeito desse tema tão importante, mesmo porque o moralismo muitas vezes ele é confundido com o próprio evangelho, né? Essa é a razão do título da nossa aula hoje ser moralismo, um falso evangelho. Parece, mas não é, né? Então tem quem confunda o moralismo com o evangelho, com as boas novas de Jesus. Há quem confunda a prática do moralismo como sendo um processo de santificação, também não é. E há quem atribua a essa prática, a esse manual de bom mocismo, de bom comportamento, acredita e acredita também a isso como sendo fruto do Espírito. Na verdade, o moralismo não é evangelho, não é processo de santificação e muito menos é uma manifestação do fruto do Espírito, né? Para a gente iniciar esse assunto, a gente tem que voltar para a nossa estrutura, como nós fomos criados, né? Desde o princípio lá. O ser humano, tanto o homem quanto a mulher, o gênero, a raça humana, nós fomos criados por Deus como seres morais, né? Nós nascemos para ser moralistas, né? A partir do momento que a gente foi criado à imagem de Deus, a gente acabou por receber, né, a capacidade moral da consciência, né? Então, desde os primeiros dias, desde a mais tenra infância, né, o homem, ele, na sua consciência, declara conhecimento de culpa, de deficiência, de comportamentos errôneos, né? Em outras palavras, a nossa consciência, ela acaba por nos comunicar a nossa pecaminosidade, né? Então, o ser humano ele é um ser moral. Acrescentando a isso, algum ponto importante é que ao longo da nossa infância, da nossa vida, o processo de paternidade, a educação infantil pelo qual nós passamos, são processos que tendem a inculcar na nossa mente o moralismo, na nossa consciência desde os primeiros anos, né? Desde os primeiros dias da nossa vida. Então, rapidamente a criança cresce e descobre, né, que os seus pais, na verdade, estão preocupados com o seu comportamento. Então eles aprendem, e isso é uma regra, do homem, né, como um ser moral, ele não foge disso. A criança, desde muito cedo, aprende que se ela for bem comportada, ela vai receber a aprovação dos pais e, consequentemente, ela será recompensada de alguma forma, enquanto o mau comportamento vai lhe trazer algum tipo de castigo, né? E a gente, desde pequeno, aprende isso. Ó, se você se comportar o ano inteiro, no fim do ano, o Papai Noel vai trazer um presente, vai deixar um presente na meia, no saco, né? Na lareira, enfim. Então, desde os mais tenros dias, dos mais tenros anos, a criança aprende que através da moralidade, que o comportamento é fator determinante para você ser aprovado ou rejeitado, né? E essa mensagem que é inculcada na nossa consciência, na nossa mente, ela é reforçada ao longo da adolescência, da juventude, à medida que a gente vai sendo exposto a todo nível de influência, de autoridade e
tudo aquilo que permeia a sociedade e a cultura de uma forma geral, né? Então, a criança, desde pequena, ela é educada, vamos assim dizer, corretamente. Quando a criança é educada corretamente, ela agrada aos seus pais, né? Então, ela faz isso como? Aderindo e praticando convenções morais, etiquetas sociais. Então, um jovem que é educado corretamente, ele acaba por transformar-se num adulto que obedece às leis, respeita os vizinhos, né? E atende minimamente às expectativas da religião, fica longe de todo tipo de escândalo, né? Então, isso aí na verdade, é a definição primária da nossa moralidade, do nosso moralismo, né? A questão aqui central que fica claro para mim é que isso é o que os pais esperam dos seus filhos, né? Também é o que a cultura exalta, é o que a cultura, a sociedade afirma e reafirma. E, infelizmente, é o que muitas igrejas celebram, propagam, né? Então a gente acaba trazendo esse ranço, né, para dentro da igreja, e isso acaba por contaminar a mensagem do Evangelho quando ela não substitui a mensagem do Evangelho. Então, muitas igrejas e muitas comunidades eclesiásticas, você vai ver a pregação de moralidade apenas, né? Então você vê essas comunidades cheias de pessoas bem educadas, bem comportadas, né? De boa índole, de boa conduta, mas que infelizmente não nasceram de novo, não nasceram da água e do Espírito e se fiam na sua própria justiça, na sua própria moral ilibada aos olhos dos homens. Mas essas pessoas, infelizmente, mesmo estando numa sociedade cristã, dita cristã, acreditando serem boas pessoas e acreditando que o Evangelho é um conjunto de regras de boa convivência e de boa apresentação e testemunho, essas pessoas estão indo a passos largos para a perdição, para o inferno, né? O problema do moralismo é que ele tem um poder muito grande, né? Ele é um poder que seduz, porque ele traz recompensa imediata, ele traz a aprovação dos homens. E é muito comum, isso é inerente à natureza do ser humano, procurar aceitação, procurar ser aprovado, aprovação do seu semelhante, né? Então a gente facilmente é seduzido, né? E acaba por acreditar que através do bom comportamento a gente vai ser aprovado não só pelos homens, mas também a gente receba a aprovação divina, né? E isso é um grande engano. É bem verdade que ao participar dessa sedução, a gente acaba por negociar um código moral, né? Que é definido esse comportamento aceitável ou não, reprovável ou não, de acordo com a época, de acordo com a cultura. Então, esse código moral pelo qual nos orientamos na vida social, na sociedade, na cultura, ele tem inúmeras lacunas, porque na verdade ele não é algo estabelecido de maneira imutável, né? Ele sofre variações do tempo, da cultura, né? Da época. Então, às vezes de uma determinada etnia, enfim. Então, esse código moral pode variar, né, de localidade para localidade, de época para época. Então aquilo que é aceitável, aquilo que é celebrado em determinada época, em determinada cultura, pode não ser em outra época ou em outro lugar.
Então, isso aí também é bem, como diz assim, é instável, né? Os códigos de moralidade humana são instáveis, não são precisos, né? Eles, na verdade, eles seguiam ao bel prazer, ao sabor do tempo, né? Da mentalidade, da filosofia de cada época, né? A maioria daqueles que se conduzem e se guiam como tendo a moralidade, o moralismo acima de qualquer outra regra ou qualquer outra lei, em nenhum momento eles são tão atrevidos, né, assim por dizer, ao ponto de afirmar que eles não têm pecado, que eles não pecam, né, que eles não erram. Na verdade, o que satisfaz o padrão do moralismo é você estar longe de qualquer escândalo, né? E isso é suficiente no moralismo, né? Geralmente a gente classifica os moralistas em duas categorias, né? Os liberais, né? Isso é que nem política, né? Esquerda e direita. Os liberais e os conservadores. Os liberais, eles se concentram, quando a questão é o moralismo, num conjunto de regras e expectativas que estão quase sempre relacionados a uma ética social, né? Eles são conduzidos por uma ética daquele tempo, mas não é tanto a nível individual, é mais a nível coletivo. Enquanto que os ditos moralistas conservadores, eles se concentram muito mais em trabalhar regras de conduta e expectativas pessoais, individuais, né? Tanto na questão, na categoria dos moralistas liberais quanto dos conservadores, a essência do moralismo é a mesma, viu, queridos? Qual é a essência? A essência é que eles acreditam, eles têm uma crença forte, né? De que nós podemos alcançar justificação, justiça, por meio de um comportamento adequado, né? De boas maneiras, de bons costumes. Então, basicamente, em seu cerne, na sua essência, o moralismo prega a ideia de que é possível justificar-se a si próprio através de regras de conduta social que estão ao sabor da época e do tempo, né? De boas maneiras e bons costumes, né? Nesse nosso contexto aqui, né? A gente então vai agora perceber que o moralismo como mensagem do Evangelho ou como sendo regra de vida para um cristão, ele é um falso Evangelho, né? É um dos mais sedutores entre tantos falsos evangelhos. O moralismo talvez seja um dos que tem maior força, tem maior aceitação e disseminação pela própria natureza humana, como eu já coloquei para vocês aqui no início, que é uma natureza calcada na moralidade que advém da nossa consciência, a partir do momento que a gente é um ser moral, ok? Esse falso evangelho, que é propagado, o qual nós chamamos de moralismo, ele pode assumir muitas formas de apresentação. Ele pode se apresentar de muitas formas, de acordo com o local, né? O tempo, com a comunidade no qual está sendo disseminado e propagado. E ele pode aparecer, ele pode surgir em determinado lugar, em determinado tempo, por impulsos dos mais variados, né? Pode ser por um impulso político, pode ser por uma tradição, um impulso teológico, uma interpretação teológica,
e até cultural, né? São vários os impulsos que levam alguém a assumir como regra para a sua vida, como norte, como bússola, o moralismo, né? Na verdade, a estrutura básica do moralismo, a sua essência, além de se basear na justiça que vem das boas obras, das boas maneiras, do bom comportamento, o moralismo ele te faz acreditar que o evangelho pode ser reduzido, a mensagem do evangelho pode ser reduzida a melhorias do comportamento. Então, você se chega a Jesus, você começa a mergulhar na palavra e você vai se tornar uma pessoa melhor, ok? Essa é a ideia do moralismo, né? Através da obediência e da observância de regras, de comportamento, de mandamentos, enfim, você se torna uma pessoa melhor. E esse é o problema do moralismo como mensagem do Evangelho. O Evangelho ele não veio tornar ninguém melhor, né? Isso qualquer filosofia pode fazer. O Evangelho veio dar vida aos mortos. É disso que se trata a mensagem do Evangelho. Não é de te melhorar, mas é fazer você viver para Deus, nascer de novo. Essa é a diferença do verdadeiro Evangelho e do Evangelho que se apresenta com a faceta de moralidade, ok? Infelizmente, esse Evangelho moral, ele é atraente, porque tem muita gente que acredita que ele é bíblico, né? E muita gente, muitas igrejas, muitas comunidades acabam por sucumbir a essa lógica, né? E reduz a mensagem do Evangelho a uma melhoria moral apenas, né? Como pessoa, você melhora como pessoa, enfim. Em outras palavras, esse Evangelho, dito Evangelho, ele comunica às pessoas perdidas a ideia de que o que Deus deseja de cada um de nós e exige de nós é que a gente melhore a nossa vida, que a gente seja mais educado, que a gente seja mais bem comportado, mais sociável, melhor no trato, afáveis no trato, enfim. E o Evangelho, na verdade, não trata disso como raiz, como causa primária. Na verdade, quando o Evangelho alcança o poder do Evangelho, a mensagem de Jesus, de nova vida, de transformação, de regeneração, alcança o homem perdido, todas essas regras de comportamento e conduta, elas não são a raiz, a causa da mudança dessa pessoa, mas passam a ser simplesmente como um fruto de uma árvore que manifesta aquilo que a pessoa tem. A pessoa não pratica para ser, mas pratica porque é. Então, isso muda tudo, não é? Essa tentação teológica pelo evangelho moral é difícil resistir. Porque, de certa forma, a igreja tem o dever, né? E é um papel da igreja também, comunicar de maneira direta ou indireta que o que Deus espera da humanidade caída é melhora, ok? Então, regras de obediência, de honra, são comunicadas na lei de Deus, mas não como um fim em si mesmo, né? Elas são a expressão de uma obra interna no ser. Então, a igreja não pode subverter essa mensagem, colocar isso como sendo a razão, a raiz, né? A igreja tem que colocar na mensagem do Evangelho que isso aí é o reflexo, é a manifestação, é a expressão exterior de algo que acontece no interior. E isso é que muda tudo. Quando a igreja não o faz dessa forma, ela acaba por subverter o Evangelho, né? E comunica um Evangelho falso, que não salva, que não vivifica, né? Que não transforma de dentro para fora, né?
que não faz nascer de novo, que não reconecta com Deus, que não se abre para a graça, entendeu? Então é complicado isso aí. Assim, né, como os nossos pais, e com razão ensinam os seus filhos, desde a mais tenra idade, a obedecerem a algum tipo de instrução moral, a igreja também tem essa responsabilidade, né, de ensinar os seus membros sobre mandamentos morais, sobre a lei de Deus, né, para que a gente venha testemunhar nessa sociedade a respeito de um Deus que é santo, que é justo, que é correto e que ama a retidão, mesmo que seja um atributo moral nas suas criaturas, né? Esses impulsos, embora certos e necessários, eles não são o evangelho, viu, gente? É importante isso. E eu vim aqui essa noite para falar para você só isso. Bom comportamento não é evangelho. Bom comportamento não é santificação, ok? Bom comportamento não tem nada a ver com isso, né? É só uma expressão que homens perdidos ou não podem manifestar, porque o ser humano é um ser moral, ok? Na verdade, o moralismo, ele é um evangelho que ele incendeia, né? Porque ele atrai, ele fascina, porque o homem começa a se mover em cima da moral, do moralismo, acreditando, e é isso que esse falso evangelho promete, o favor de Deus, a satisfação da justiça de Deus para com os pecadores. Então, basta que você se comporte bem, se conduza bem pela sua vida, seja uma boa pessoa e Deus vai te abençoar. Caso contrário, não vai te abençoar. É isso que esse evangelho ensina, né? Propaga. Por isso ele é falso. Ele ensina a justiça própria. Tá? Então, ele se baseia em aspectos secundários da existência humana, né? E não vai ao cerne da questão, que é nascer de novo, no homem interior, né? Nascer de novo. Né? Quando a gente vai para as Escrituras, uma das declarações mais surpreendentes do apóstolo Paulo, né? Na sua carta aos Gálatas, que é a carta da liberdade em Cristo, que é a carta que combate o moralismo, o legalismo, que andam sempre juntos, ele, falando aos cristãos ali da Galácia, escrevendo aos Gálatas, né? Ele faz uma dura repreensão àquela comunidade por, de certa forma, abandonarem ou subverterem o verdadeiro evangelho. Ele diz assim, maravilho-me, eu fico admirado de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, esse evangelho moral, legalista, Paulo chama, e ele faz isso de maneira enfática, como um outro evangelho, né? Então aqui ele expõe a falha dos Gálatas. Eles falharam crucialmente ao discernir o autêntico, o verdadeiro evangélico de qualquer outra falsificação com sua sutileza, né? Por assim dizer, podemos dizer assim. Lá no primeiro capítulo de Gálatas, no versículo 8 e 9, ele faz uma defesa do verdadeiro evangelho e se contrapõe ao falso que vem embalado com uma cara boa, de moralidade, de piedade, né? De penitência, enfim. E ele faz essa defesa se contrapondo a esse falso evangelho, e ele fala assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito, quer dizer, né? Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito.
ele repete isso 2 vezes com bastante ênfase, né? Essa advertência do apóstolo Paulo, gente, ela é expressada numa linguagem assim de surpresa e ao mesmo tempo de pesar. E ela não é só dirigida aos crentes da Galácia, aos santos daqueles dias ali, não. Essa mensagem, essa advertência, ela nos alcança, ela é extensiva a toda a igreja em todos os tempos, né? Mesmo porque, não muito diferente, eu digo da mesma maneira, semelhantemente ao que acontecia nos dias do apóstolo Paulo, em nossas igrejas, em nossas comunidades, a gente está precisando desesperadamente ouvir e prestar atenção nesse tipo de alerta que a Escritura nos deixa como legado, né? Nesse nosso tempo presente, a gente hoje enfrenta o falso evangelho disfarçado, mascarado de várias formas, né? Essas várias opções e variáveis do falso evangelho não são menos subversivos, nem menos sedutores do que a maneira como isso se apresentava, esse engano, essa mentira, se apresentava e foi de certa forma abraçada pelos Gálatas nos dias do apóstolo Paulo, né? O impulso do moralismo como mensagem do evangelho na igreja, o grande problema é que reduz a Bíblia a um livro de regras, de códigos de conduta, de comportamento. Então você às vezes chega num lugar e o que te apresentam como evangelho é: não faça isso, não faça aquilo, não corte, não beba, não fume, não... Você reduz o evangelho a isso, entendeu? A um código de conduta, né? Não jogue, não corte o cabelo assim, não raspe o sovaco assim, enfim. Quer dizer, o evangelho se torna um conjunto de regras, de códigos de conduta, de comportamento, e quanto mais... E esse é o problema de quem seguia pelo evangelho moralista, por esse falso evangelho. É que quanto mais rígido é a regra, quanto mais rígido é o código de conduta, a isso se atribui maior santidade, percebe? Então, quanto mais rígido for o código de conduta, quanto mais você martirizar o corpo, quanto mais você praticar o que Paulo chama de falsa piedade, você está no nível maior de santificação. Isso é um grande equívoco, é um grande absurdo, e na verdade é uma grande blasfêmia, porque isso vitupera a cruz. Isso se opõe à obra da cruz, percebe? Isso coloca em você a capacidade de santificar-se, e não uma palavra sendo movida pelo Espírito no teu interior. Esse é o problema. Isso se coloca de uma maneira tão simplória que você é santificado pela tua consciência, pela moralidade humana, dessa natureza caída do homem, né? Então é uma coisa absurda. E essa instrução moral, ela acaba por tomar o lugar do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus comunica outra coisa. O Evangelho de Jesus comunica a santidade da seguinte forma: separar-se de tal coisa e separar-se para outra coisa. Então, a santificação, que é fruto do verdadeiro Evangelho, não só abstém a pessoa de algo, não só restringe a pessoa de algo, mas quando aparta a pessoa de algo, o aproxima de outra coisa. Então, o verdadeiro Evangelho, que produz santificação no Espírito, se propõe a isso, né? Infelizmente, muitos púlpitos, e aqui eu vou restringir ao nosso grupo, ao nosso nicho, muitos púlpitos ditos evangélicos, em vez de estar pregando o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, acaba por ter em seu combo
mensagem de moral, de regra, de conduta, em vez de pregar o evangelho, que é as boas novas, né? Isso acontece, infelizmente. O corretivo, na verdade, o antídoto para esse falso evangelho, para o moralismo, é o próprio apóstolo Paulo que nos dá, né? Ainda nessa carta aos Gálatas, só que no capítulo de número 2. E aqui ele insiste que o homem, na verdade, não é justificado pelas obras da lei, as boas condutas, os bons comportamentos, a boa índole, não pode nos justificar. As obras da lei não pode justificar o homem diante de Deus. Isso é só possível mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que o Evangelho comunica, né? A salvação, na verdade, vem para aqueles que são justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto as obras da lei, nenhuma carne, por elas, nenhuma carne vai ser justificada. É o que está lá em Gálatas capítulo 2 e 16. Então, toda vez que nós falsificamos o evangelho da graça e substituímos por um conjunto de regras e comportamento, a gente peca contra Cristo, contra a sua obra, contra a sua igreja, e a gente acaba por sugerir aos pecadores que o que Deus exige de nós é apenas uma melhoria moral de acordo com a lei, num determinado lugar, ou numa cultura, enfim. O moralismo, de certa forma, ele faz sentido aos pecadores, pois o homem natural é moral. Logo, pregar moralismo para um pecador não regenerado, não nascido da água do Espírito, é apenas uma continuação do que ele aprendeu desde a infância com seus pais, com seus professores, e ele se torna uma pessoa boa. O grande problema é que o moralismo não é evangelho. Logo, ele não salva. Esse é o problema. O único evangelho que salva é o evangelho de Jesus Cristo. Gálatas 4, versículos 4 e 5, Paulo fala assim, eu gosto da carta de Gálatas para expor isso aí. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o verdadeiro evangelho comunica o sentimento de filiação, de adoção, enquanto que o falso evangelho te coloca debaixo da lei. Você está debaixo da lei, restrito àquelas ordenanças, aquele peso e à condenação dessa lei. Esse é o problema do moralismo, né? Visto que nós somos justificados pela fé, e essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que deve ser ensinada pela igreja do Novo Testamento em todo o tempo. Se somos justificados somente pela fé, somos salvos pela graça, é um favor, é um presente, e temos os nossos pecados redimidos por Cristo, logo o moralismo, ele não comunica isso, ele produz pecadores que, no máximo, são potencialmente melhor comportados. Só isso. O Evangelho de Cristo não trata disso. O Evangelho de Cristo transforma os pecadores, os que estão mortos, vivifica e os transforma em filhos e filhas adotivos de Deus. Comunica a adoção, né? Então a igreja nunca deve evitar, se acomodar, ou até esconder a lei de Deus. Na verdade, a lei de Deus, ela mostra o nosso pecado e deixa claro a nossa incapacidade de cumprir e de fazer justiça de maneira que atenda à santidade de Deus, né? A lei, ela não pode transmitir vida, né? Ela, como disse Paulo, ela foi um aio que nos conduziu até Cristo. Eu gosto de dar um exemplo
entre o evangelho moral ou legal, da legalista, da lei, representado na lei, e a graça, da seguinte forma: é que nem você levanta de manhã, você vai até o espelho, e quando você olha no espelho, você vê que o seu rosto está sujo, né? Isso é a lei é o espelho. Ela mostra o teu pecado, o meu pecado, ela mostra a nossa sujeira, mostra a nossa corrupção, né? Mostra quem nós somos e quem Deus é, né? Existe um abismo, né, de realidade, de santidade, de justiça. Então a lei é como um espelho, ela só mostra que você está sujo, mas quando você vê no espelho o seu rosto sujo, você não se lava com o espelho, você não esfrega o espelho na própria cara, você vai até a pia e lava-se com água. É isso que faz a diferença do falso evangelho e do evangelho da graça. O falso evangelho quer lavar o seu rosto com o espelho, com a moral. E na verdade, a moral de Deus, a lei de Deus só comunica o quão depravado, o quão caído nós somos. Só mostra o nosso pecado, só expõe a nossa natureza. Isso é o espelho, é a lei, é a moral. Mas a graça é aquela pia com água, que ao você ver o seu pecado, você lava o seu rosto para tirar aquilo que a lei mostrou, que o espelho mostrou. O Evangelho faz isso. O Evangelho não nega a lei. O Evangelho não nega o padrão de santidade e justiça de Deus. O Evangelho não faz isso. O Evangelho só comunica que aquilo não pode te limpar. Você precisa da água do Espírito, da palavra, para se santificar, para se limpar. É isso que o verdadeiro Evangelho faz. O verdadeiro Evangelho é a bacia com água. O falso Evangelho se fia no espelho. Você não esfrega o espelho no rosto, percebe? Então o perigo mortal do moralismo, e isso é uma tentação dos nossos dias e é constante em muitos arraiais ditos cristãos, é que muitas vezes ele é colocado e apresentado como um substituto que é conveniente ao Evangelho. Então, claramente você não precisa nem pesquisar muito, é fácil você procurar e achar. Em muitos lugares, em todo o mundo, milhões de pessoas acreditando e cultuando um evangelho moralista. E, infelizmente, essa é a mensagem que eles aprendem, que eles seguem, que eles tentam se justificar e que propagam. É como um fermento, né? Uma coisa. E como nós vamos nos contrapor a isso tudo? Só a mensagem do verdadeiro evangelho sendo pregada, anunciada, com muita ousadia, com muita intrepidez, é capaz de levar esses pecadores a uma impressão correta, a um discernimento correto do qual é a mensagem do evangelho, o que é a santificação, ok? E então, a gente vê, infelizmente, que o inferno caminha para ser grandemente povoado por muita gente boa, honesta, educado corretamente, de boas maneiras e boa índoles, mas que não foram salvos, não nasceram da água do Espírito, né? Na verdade, os cidadãos dos céus são, na verdade, aqueles que, por pura graça e misericórdia de Deus, chegarão lá somente por causa da justiça que é imputada em Jesus Cristo. É por meio dele que a gente chega lá. É por meio dele que a gente alcança o céu, alcança a Deus. É ele que nos religa a Deus, né? E essa é a mensagem do Evangelho. Ele é a própria mensagem, ele é a própria palavra que aproxima, que reconcilia, que traz vida e transforma o homem de dentro para fora. Na verdade, eu já quero ir caminhando para o final. Moralismo nada mais não é evangelho. O moralismo não passa do que
os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, chama de o fermento dos fariseus. Todo aquele que é conduzido e guia a sua vida por um evangelho de moralidade apenas, ele tem toda a característica de um fariseu, né? Existem inúmeras passagens nos evangelhos que falam, né, sobre os fariseus, esse grupo. E eu separei um texto aqui, um breve trecho, que está em Mateus capítulo 15, do versículo 1 a 9, que resume os principais elementos da teologia do fariseu, que é o moralismo. Então, tudo que eu estou falando para vocês desse evangelho, que é um falso evangelho, que é disseminado e propagado pelos fariseus, é o que a Bíblia diz, chamado de fermento dos fariseus, ele cresce, isso aí cresce, né? Está resumido em alguns pontos aqui no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Eu vou começar lendo a partir do versículo 1 até o 9. É um textinho meio longo, mas a gente consegue rapidinho fazer aqui um apanhado e resumir ele aqui bem rapidinho. Diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, ou é corbã, né, que é uma outra tradução que significou coisa consagrada ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, a doutrina dos fariseus, o próprio Jesus define como preceitos de homens. Não é doutrina de Deus, não é mensagem de Deus, não é mensagem que salva, que liberta, que transforma ou que traz vida. São preceitos de homens. A partir desse texto, o que a gente aprende aqui sobre os fariseus? A primeira coisa que a gente aprende é que o primeiro elemento do farisaísmo ou do moralismo está claramente implícito aqui, e Jesus torna isso mais claro, né, em outras passagens, mas eu vou me deter aqui. A primeira coisa que a gente vê é que os fariseus daqueles dias, e não é diferente hoje, eles eram moralistas. O que significa isso? Não significa que eles acreditavam só na moralidade. Não, se fosse assim, qualquer membro, qualquer participante de qualquer outra religião seria um fariseu, porque toda religião, toda filosofia é baseada em algum código de moralidade, até o cristianismo, né? Na verdade, isso é o contrário, né? Significa que os fariseus, eles viam a moralidade pessoal, né, individual, aquela praticada por cada indivíduo, como o caminho para a redenção. Esse é o problema do fariseu. Ele usa a moral como meio de redenção. Não é? E esse é o problema do falso evangelho. Tira Jesus, exclui a obra da cruz, do Calvário. Não é? Então, é por isso que eles acabam por se tornar tão hábeis, né, em surgir em toda situação e apontar erro dos outros, pecados aparentes. Então, todo fariseu, de forma geral, primeiro, ele é um moralista. Segundo, ele é um crítico feroz. Ele está sempre apontando o dedo para um, para outro. Você percebe aqui que só um moralista, um fariseu, poderia estar preocupado, né, se os discípulos de Jesus lavavam ou não as mãos. Né? Isso é importante. E esse é um elemento central, vamos dizer assim, da teologia que Jesus tinha em mente quando contou a parábola
do fariseu e do publicano, né? Que um viu que a justiça era inalcançável, contava com a misericórdia de Deus, mas o fariseu pensava que o seu próprio caráter era suficiente para aproximá-lo de Deus. O segundo elemento do farisaísmo, do moralismo, também é apresentado nessa passagem. Eles eram legalistas. O que significa isso? Significa que eles multiplicavam as normas, as regras, que quase, na maioria das vezes, nem eram encontradas nas escrituras, viu? Por exemplo, a lei detalhava cerimônias para se lavar em várias ocasiões, mas o jantar não era uma delas. E aqui vocês veem que eles se preocupam com as cerimônias de lavagem antes do jantar. Uma cerimônia que não é prevista nem no Velho Testamento, nem na lei de Moisés. Então, e eles aqui nem disfarçam, viu? Eles nem fingem dizer ou afirmar que se trata de um problema bíblico. Pelo contrário, eles dizem aqui com todas as letras que os discípulos de Jesus estavam quebrando a tradição dos anciãos. Não tinha nada a ver com a lei. Era uma lei que eles mesmos colocaram, regras baseadas em tradições de homens. Então, o problema do moralismo é isso, exatamente isso. Eleva a tradição humana, que Isaías chama de mandamentos de homens, e coloca no mesmo patamar, no mesmo nível da lei divina. E então isso se torna legalismo. É quando a lei é colocada em desvantagem em relação a qualquer tradição humana. Né? É um legalismo, né? E não é surpresa para ninguém que quem vê a moralidade pessoal como importante, necessário e para a própria salvação, para a sua própria redenção, essa pessoa rapidamente vai multiplicar regulamentos, normas, inventar tanta coisa que se restringe a si, que traz autopunição, autopenitência, com a ideia de autopurificação, de autossantificação, enfim, buscando por seus próprios meios, de fora para dentro, aperfeiçoar-se, melhorar. Isso não é a mensagem do Evangelho. E o terceiro elemento que a gente vê nesse texto que a gente leu aqui, como fazendo parte da teologia dos fariseus e componente do moralismo, é que os fariseus, ou o moralista, ele é um antinomista. O que significa isso? Ele é inimigo da lei. Parece um paradoxo, né? Um cara que é moralista, logo ele é legalista, se torna um inimigo da lei. Sim, aqui a gente vê que Jesus diz que eles transgridem o mandamento, a lei de Deus, com a tradição deles. De que forma? Eles transgridem um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe, porque eles colocam na tradição que em vez de abençoar seu pai e sua mãe, eles iam ao templo ofertar e diziam aos pais: temos que levar ao templo a oferta, porque é consagrada, é corbã. Então eles subvertiam o princípio, não é? E se colocavam contra, na verdade, o que era efetivamente a lei de Deus. O problema do moralista é que ele acha que o seu conjunto de normas e regras o isenta de cumprir a lei de Deus. Esse é o problema. Então, de uma forma geral, no frigir dos ovos, todo moralista também é um legalista e é um antinomista. Ele é um inimigo da lei de Deus, da lei moral de Deus, porque ele não consegue cumprir, ele cria a própria lei. Né? Então, o legalismo e o antinomismo, eles são, na verdade, filhos gêmeos do moralismo. Eles andam juntos, né? Funciona dessa forma aí. Para você entender melhor como isso funciona, você se lembre lá como o jovem rico, né? Teve suas pretensões de moralidade esmagadas naquela conversa com Jesus. Após ele se declarar um praticante da lei, e quando ele ouve a verdade de Jesus, ele foi embora bastante triste, né? Talvez se a gente também lesse capítulo 5 de Mateus, que trata disso, talvez a gente também fique com uma pontinha de tristeza quando nos é revelado a
profundidade da aplicação espiritual da lei. Não é? O moralismo ele não pode coexistir com a lei de Deus. Porque a depravação do homem, gente, não permite isso. Ele vai procurar a sua própria lei. O moralismo se fia na sua própria lei. Quando você chega no lugar de moralidade, que o evangelho se resume a ordenanças e normas, você vai ver uma lista de não podes. E você fala, mas onde está isso na Bíblia? Você não acha. Percebe? É a tradição, é a regra da nossa igreja, é a regra do nosso ministério, né? Da nossa convenção. Infelizmente é isso. Então, o moralista, ele é forçado a fazer duas coisas para continuar sendo um moralista, né? A primeira, ele acaba por abandonar a verdadeira lei de Deus, aquela que aponta quem somos. E ele acaba por abraçar, né, na verdade, alguma outra regra, algum outro jogo de possibilidades e códigos que lhe agradem e seja possível cumpri-la, né? Porque a lei de Deus é difícil cumprir, por isso veio a graça. E eu já quero terminar indo lá para o capítulo 23 de Mateus, porque aqui Jesus faz um resumo de quem são os fariseus e, na verdade, o que é o moralismo deles, né? Mateus 23, de 1 a 4, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-las. Todo moralista, ele indica, ele exorta as pessoas a praticarem coisas que ele mesmo não é capaz de praticar. É isso que Jesus fala. Eles colocam peso sobre as pessoas. Eles comunicam um evangelho de peso, de prisão, não de liberdade, que é difícil suportar. É um fardo. Não é o fardo leve de Jesus, é um fardo dos homens. Eles colocam sobre os ombros das pessoas, mas que nem eles conseguem mover. Então, quando você estiver diante de um moralista, você vai perceber que ele é um especialista em colocar peso na conduta das pessoas. Coisas irreais que ele mesmo não tem competência, não tem capacidade de cumpri-las, ok? O moralismo também ele tem uma máscara, é isso que Jesus fala. Mateus 23 e 13, ele diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O moralismo tem uma capa, é a capa da hipocrisia, né? Você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E essa hipocrisia estreita a porta do céu. Significa que esses hipócritas, esses fariseus, que seguem o moralismo como evangelho, como a palavra, a verdade de Jesus, não permite entrar no céu. Entendeu? Não é o evangelho que salva. Mais adiante, ainda no capítulo 23, Jesus é tão duro e diz que esse falso evangelho, o moralismo praticado pelos fariseus de todos os tempos, e os de hoje inclusive, ele produz não filhos por adoção, ele não produz salvação, ele produz filhos do inferno, 2 vezes filhos do inferno, endemoniados, altamente endemoniados. É isso que Jesus diz. Mateus 23 e 15. Ai de vós, escribas e fariseus, de novo, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra
para fazer um prosélito, um tipo um discípulo, uma lavagem cerebral e fazer de alguém um discípulo. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então diz que um filho de um moralista que segue o evangelho da moralidade apenas, ele se faz 2 vezes mais perverso, 2 vezes mais terrível, 2 vezes mais filho do inferno do que aquele que o instruiu. O moralismo, ele proclama a morte, ele anuncia condenação, perdição. O moralismo também ainda, Jesus aqui vai colocando as vísceras disso tudo para fora. Trata da aparência exterior, da embalagem, não do interior. Quer ver o que Jesus fala a partir do versículo 24? Condutores cegos, que coais um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, cegueira também, viu? Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Tá vendo aqui a diferença? Causa e efeito, a ordem aqui? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então o moralismo trata da aparência, ele trata do que é exterior, do estereótipo. Né? Então você pode ver que o moralista, ele se preocupa muito com vestuário, esse tipo de coisa. Porque ele está preocupado com a aparência exterior. E isso se contrapõe ao reino. O reino não vem de aparência exterior, é o que a Bíblia ensina. O reino, ele vem de dentro para fora. Percebe? Como o moralismo é um falso evangelho. O evangelho de verdade produz boas maneiras, produz boas condutas, mas é o resultado, é a consequência e não a causa primária. Volto a repetir. E por fim, eu quero terminar, e isso aqui é muito duro, mas é uma verdade que precisa ser colocada, porque essa é a razão da gente estar estudando esse texto hoje. O moralismo, ele é o culto da empáfia, da presunção, da jactância, da soberba, do orgulho. É o culto do ego. E duríssimo que eu vou dizer para vocês. É o culto de Lúcifer. Em Lucas capítulo 18, versículo 10 e 14, eu ventilei rapidinho agora há pouco, vou ler de novo. Diz assim, a partir do versículo 10. Lucas 18, a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, que representa o moralismo, e o outro, um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Já o publicano, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E então Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado do templo para a sua casa, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Percebeu? Aqui então a gente percebe que o fariseu, ele ignora a graça,
despreza a graça, o favor de Deus. Ele apresenta diante de Deus as suas virtudes morais, sociais, culturais, baseadas em critérios e convenções humanas. Ele coloca como parâmetro do que não deve ser o publicano, e este, sem nenhuma soberba, sem nenhum orgulho, sem nenhuma síndrome luciferiana como esse fariseu moralista, ele sequer tem coragem de levantar os olhos aos céus, mas ele implora por misericórdia e se reconhece pecador, carente do perdão, da compaixão, da misericórdia, da graça de Deus. E é isso que o Evangelho comunica. O que o publicano aqui entendeu e discerniu. E não o que o fariseu moralista, legalista, antinomista discerniu. E eu quero terminar com uma reflexão. Quase todo moralista, por causa da sua máscara de hipocrisia, ele sempre está apontando o pecado do outro para esconder o dele. Isso vale para qualquer lugar que você esteja. Quando você vê alguém que está preocupado com a saia, com o cabelo, com isso, com aquilo, com o sapato do outro, ele é um fariseu. O evangelho dele é um evangelho moralista, falso evangelho. E ele só faz isso porque ele é um sepulcro caiado. E invariavelmente ele carrega consigo esse que aponta, esse que tira o foco dele, ele carrega um pecado oculto e escondido. É por isso que Jesus chama de hipócrita. Percebe? A pessoa esconde a todo custo o seu limite, a sua falha, o seu pecado, e aponta todo mundo e tenta colocar o foco no pecado do outro, na aparência exterior do outro. Então o culto do moralista não é um culto em espírito e em verdade. É o culto da forma, é o culto da aparência, é o culto preocupado com a liturgia. Você conhece gente assim? O cara vai para a igreja, ele fica preocupado com coisas que não fazem nenhum sentido, ele não desfruta do momento, da comunhão dos santos. Não, ele está preocupado como o outro chegou, por que o outro não chegou, por que o outro fez isso, por que o outro não fez, porque o outro começou a Bíblia de trás para frente, o outro se assentou antes de terminar o louvor, esse tipo de coisa. A pessoa, ele não consegue olhar para dentro de si, ele não consegue prestar o seu culto, porque é só uma capa, é só uma máscara, é só um sepulcro caiado, com muita iniquidade, muita morte e um aroma fétido de morte no interior. É isso que o moralismo faz. Ele é perigosíssimo porque ele seduz. Ele fascina porque ele mexe com a nossa natureza humana, que quer ajudar Deus, que quer se justificar, se redimir a partir de nós, dos nossos próprios recursos diante de Deus. E isso é impossível. O verdadeiro evangelho, ele humilha o homem. O verdadeiro evangelho, ele expõe de maneira visceral a nossa miséria e nos faz sentir carentes do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. E é nessa busca que nós somos alcançados e percebemos o quanto somos amados e recebemos uma nova identidade e passamos a ser filhos e filhas amadas de Deus. Não por aquilo que eu, a partir de mim, vou fazer, mas por aquilo que Ele fez em meu lugar. E eu agora, como nova criatura, vou expressar essa nova realidade com boas obras, boa conduta e bom testemunho. Mas o caminho é do interior para o exterior, do invisível para o visível.
com certeza o grande segredo da graça do Evangelho de Jesus. É uma transformação que brota de dentro, é gerada de dentro. É Deus gerando vida em nós. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua companhia, por esse tempo que você esteve junto com a gente, pela sua participação. Deixa aí o seu comentário, o seu alô, a sua curtida aí, compartilhe se assim desejar. Para nós é sempre muito bom estarmos juntos, é uma alegria, uma grande honra tê-los com a gente, prestigiando, nos ajudando, nos incentivando, porque o desejo do nosso coração é nesse tempo conhecer o coração do Pai e a vontade dele para a nossa vida. Que Deus te abençoe, uma ótima noite, um beijo no teu coração.